Olá, irmãos cristãos, a paz de Cristo. Sou o Daniel Carlos e sejam bem-vindos ao canal Mundo Católico. Hoje, dia 2 de maio, vamos conversar sobre um importante santo e doutor da Igreja. Mas não sei se é bem conhecido aqui no território brasileiro, mas com uma história de refugiado e de lutas contra erros praticados até por outros companheiros na fé. Hoje é dia do santo e doutor da Igreja, Atanásio, nascido em Alexandria, no Egito, que na época estava sob o domínio do Império Romano. O ano de seu nascimento foi 296 d.C. Desde a infância, Atanásio estava convencido que o bom teólogo deve necessariamente ser também um bom cristão, um santo, e os contatos com Antônio Abade, patriota do monarquismo, foram de grande conforto, porque compreendeu como este homem pobre e isolado sabia muito mais, muito melhor do que muitos eruditos da cidade. Além do estudo e verdadeiro conhecimento das Escrituras, uma vida justa e uma alma pura e virtude, segundo Cristo, são necessárias para que, caminhando na virtude, o intelecto possa alcançar e entender o que deseja, tanto quanto a natureza humana pode entender de Deus o Verbo. De fato, sem um intelecto puro e uma alma modelada nos santos, não se pode entender as palavras dos santos. Portanto, quem quiser entender o pensamento dos teólogos deve purificar a alma. Atanásio viveu tempos difíceis. Por um lado, a igreja acabava de sair de um duro período de perseguições e ainda não encontrava uma correta relação com a autoridade imperial. Foi ordenado diácono em 319 pelo bispo Alexandre de Alexandria. Atanásio defendia a Trindade de Deus, que, sendo o único Deus, se apresentava em três pessoas: Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por volta de 319, quando Atanásio era diácono, um presbítero chamado Ário entrou em conflito direto com o bispo Alexandre. Ao que parece, Alexandre repreendeu o presbítero por entender que doutrinas heréticas estavam sendo ensinadas por ele. A visão teológica de Ário era a seguinte: ele defendia uma cristologia subornalista, que o Senhor Jesus era criado, não gerado eternamente, subordinado, portanto, ao Criador. Essa visão era fortemente influenciada por pensadores alexandrinos, inclusive com o apoio de outros bispos como Eusébio de Cesareia e Eusébio de Nicomédia. Isto ajuda a entender como a cristologia de Ário era compartilhada por diversos outros cristãos presentes no Império Romano. O grupo que compartilhava essa ideia herética era conhecida como arianos. Em 325, como diácono, participou do Concílio de Nicéia como assistente do bispo Alexandre. Aqui foi abordada a questão de Ário, e os bispos presentes proclamaram solenemente que o Filho é da mesma substância que o Pai, portanto, o mesmo Deus. Em 328, bispo Alexandre morreu e Atanásio foi eleito seu sucessor. Os Meletianos e a defesa de Atanásio. Em 328, os discípulos do bispo Melétio de Licopólis, conhecido como Meletianos, liderados por Giovanni Arfargue, acusaram Atanásio perante o imperador de se ter ordenado bispo muito jovem e de ter imposto tributos injustos aos cristãos. Não foi difícil para Atanásio defender-se das acusações, mas essas foram apenas o prelúdio que ainda estava para acontecer. No final de 332, ele foi acusado de ter mandado matar o bispo Arsênio de Picelli, enquanto ele estava simplesmente escondido em um mosteiro de monges, e apareceu vivo e bem no tribunal. Foi um grande revés para os acusadores de Atanásio. Nem os arianos pararam de lhe dar problemas. Os meletianos submeteram-se a um documento com a fórmula da fé para ser assinado. Aparentemente, poderia parecer ortodoxo, mas faltava a expressão da mesma substância. O imperador pediu a Atanásio que readmitisse Ário, mas depois de ler o documento, o bispo recusou. Neste ponto, em 335, os bispos arianos e meletianos convocaram um conselho em Tiro, que decretou o exílio de Atanásio. Este concílio, em face, era a maioria controlada de arianos e meletianos. Nesse interim,
Giovanni Arfag havia sido nomeado bispo em Alexandria, mas sua presença não durou muito porque foi logo expulso pelos próprios cristãos. A partir desse momento, a cátedra de Alexandria não foi ocupada por outros bispos heréticos, pois os cristãos da cidade reconheceram apenas Atanásio como seu bispo. A disputa entre os arianos e Atanásio. Após a morte de Constantino em 337, Atanásio, com o consentimento dos imperadores do Ocidente e do Oriente, retornou a Alexandria. Mas, mais uma vez, os arianos se opuseram e convocaram outro concílio para discutir a posição de Atanásio. Neste ponto, ele se aposentou com os monges. Papa Júlio I, sabendo onde ele estava, convocou a Roma para o concílio romano, durante o qual Atanásio foi declarado inocente. Porém, impossibilitado de retornar a Alexandria, pôde ensinar com suas catequeses entre 339 e 346 que o perigo do arianismo esvaziava a fé cristã. Ao mesmo tempo, difundiu a experiência do monaquismo como prova de que tudo é graça, tudo é dom de Deus, para que nele acredite e se confie a ele. O retorno de Atanásio a Alexandria. Somente em 346, após o concílio de 343, na cidade de Sofia, o bispo de Alexandria foi declarado e deposto e Atanásio convidado a retornar, o que acontecera apenas 3 anos depois, em meio a grandes comemorações. Gregório Maciansen conta que ao entrar em Alexandria, na frente do seu pastor, as pessoas jogavam seus mantos e palmeiras no chão. A ação pastoral de Atanásio soube conquistar corações e mentes, como ele mesmo escrevera na História dos Arianos, contada aos monges. Quantas mulheres em idade núbil, já preparadas e decididas para o matrimônio, permaneceram virgens para Cristo? Quantos jovens, vendo seu exemplo, abraçaram a vida monástica? Quantos pais persuadiram seus filhos e quantos filhos convenceram seus pais a não abandonarem a fé cristã? São Basílio, que naqueles anos iniciava seu ministério episcopal, reconheceu já idoso Atanásio o único capaz de dialogar com todos, porque ninguém como ele tinha solicitudes de todas as igrejas. Quando ele morreu, em 2 de maio de 373, Basílio o lembrou como uma alma grande e apostólica. Santo Atanásio, bispo de Alexandria no Egito e doutor da igreja, rogai por nós. Uma curiosidade, Atanásio foi também a primeira pessoa a identificar os mesmos 27 livros do Novo Testamento, utilizados hoje em dia como canônicos. Gostaram do vídeo? Curta para nos ajudar. Isso ajuda a plataforma a espalhar nossos vídeos. Se você sabe de alguém do seu convívio que vai gostar também, compartilhe. Comente também se já conheciam esse santo e doutor da igreja e o que a história dele nos ensinou. Se não forem inscritos no canal, se inscrevam. É só clicar nessa redoma que aparece na tela e efetuar a sua inscrição. Isso aumenta a nossa comunidade e ajuda a espalhar a palavra de Deus a todos. Assistam também os vídeos que aparecem na tela. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande e forte abraço. Fiquem com Deus. Amém.